Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma noite de aprendizado. Boa noite, queridos irmãos da internet. Essa noite nós vamos falar sobre o tema povoamento da terra. E o primeiro tópico é Adão. Nesse tópico tem duas perguntas. Mas o tema Adão é tão controverso, ele gera tanta discussão entre as várias correntes religiosas, que eu trouxe mais algumas informações adicionais e a gente vai debater bem esse tema hoje para ver se a gente tira essa dúvida sempre sob a ótica da doutrina espírita. Afinal, nós estamos numa casa espírita e é do ponto de vista da doutrina espírita que a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Então, a primeira pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que vocês chamam de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Isso a gente vê até na Gênesis do Evangelho do Velho Testamento, que fala isso. Deus criou Adão e Eva, está lá na Gênesis da Bíblia. Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois veio um terceiro chamado Sete. Caim matou Abel. Então Caim foi expulso do Éden e foi habitar outras terras onde constituiu família. A própria Bíblia deixa entender que não era o único povoamento daquela região. Tinha outros povos habitando a terra naquela época, né? Podemos saber em que época viveu Adão? Aproximadamente na época em que vocês já identificaram, ou seja, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos, 6.000 e poucos anos atrás. Mas Adão não é uma pessoa, ele é uma etnia, uma raça, é representada por um homem. Comentário de Kardec: o homem que a tradição conhece por Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas sacudiram a superfície planetária. Adão tornou-se o tronco de uma raça de uma das raças que hoje povoam a Terra. Adão, então, é um tronco de uma etnia, de uma raça que povoa a Terra. Se o homem tivesse aparecido durante o período de Adão, quer dizer, não tivesse aparecido antes, os progressos da humanidade verificados muito tempo antes de Cristo teriam que ser realizados em apenas alguns séculos, o período que viveu Adão. As próprias leis da natureza se opõem a essa opinião. É com razão que alguns consideram Adão como sendo um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Adão veio representar uma raça que chegou na Terra. Isso é a raça adâmica. Nós vamos entender isso. Mas o homem surgiu há muitos milênios antes. Os primeiros primatas que depois evoluíram para o Homo erectus, depois o Homo sapiens e assim por diante, que a gente já estudou um pouco sobre isso aí. Então, eu trouxe, além desses comentários de Kardec, dessas duas perguntas do livro dos Espíritos, a Gênesis, os Milagres e as Predições, que é uma das 5 obras do Pentateuco kardeciano. Emigração e imigração de raças dos espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade, quer dizer, vivendo na espiritualidade, e compõem a população espiritual ambiente do globo. O nosso planeta Terra é habitado por nós encarnados e mais uma série de espíritos que estão nos planos espirituais relacionados à Terra. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. A gente vai para lá, eles vêm para cá e assim vai, né? Operam-se, pois, incessantemente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corporal.
Esse é o estado normal. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, como resultado das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Às vezes, populações imensas saem e voltam para o nosso planeta. Portanto, é preciso considerar que os flagelos destruidores e cataclismos, como Kardec falou lá na pergunta 51, como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, isso deve ser considerado como meios providenciais de renovar a população corporal da Terra. Então, às vezes, um cataclismo, um grande flagelo destruidor, o que ele faz? Ele libera uma massa imensa de espíritos para outro planeta, mais condizente com aquela condição, e traz massas equivalentes para o nosso planeta, a fim de acelerar o desenvolvimento de cada um dos orbes. Nós vamos ver isso aonde? Nas raças adâmicas que vêm de Adão. Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos, vindos de outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada pela pessoa de Adão. Pela pessoa de Adão, a qual, por essa razão, é denominada raça adâmica. Quando aqui chegou a raça adâmica, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América, ou era quando para ali foram os europeus. Quer dizer, quando os europeus chegaram, descobrir a América, Colombo e Cabral, já tinha nativos aqui. O que ele quer dizer é que quando a raça adâmica chegou no nosso planeta, já existia seres humanos daqui da Terra que surgiram aqui, como a gente viu na semana retrasada, que os germes da raça humana estavam colocados aqui e surgiu o ser humano terreno, ou terráqueo. E aí outras raças vêm. Qual é a razão de outras raças migrarem para o nosso planeta? A razão é simples. De tempos em tempos, o planeta passa por uma mudança muito grande de situação ou de status, vamos dizer assim, de ciclo evolutivo. Ele começa como planeta primitivo, passa para planeta de expiação e provas, depois planeta em regeneração, depois mundos felizes e depois mundos celestes. Muito bem. Cada vez que existe essa mudança, é preciso que haja uma quantidade muito grande de espíritos preparados para ajudar o planeta a evoluir. Ao mesmo tempo, aqueles espíritos que não estão de acordo com essa nova situação planetária, tem que ser levado para outro lugar mais condizente com a situação moral deles, né? E onde nós vamos ver isso? No livro A Caminho da Luz. Aí ele fala assim: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observe-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro. Cocheiro é uma constelação que fica 72 anos-luz da nossa Via Láctea. É longe, hein? É um pouco longe. Dá para demorar um pouco para chegar lá. São 72 anos-luz. Pode falar. A constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Lá é um sistema que está nessa constelação chamado sistema de Capela. É um Sol com os seus planetas. Quase todos os mundos que eles são dependentes, lá em Capela, os mundos do sistema de Capela, já se purificaram moralmente. Examinadas as condições de atraso moral, quer dizer, em relação à Terra, eles já estão muito elevados. Né?
em relação ao atraso moral da Terra, onde o homem ainda reencontra com as vísceras de seus irmãos inferiores e com essas eras pré-históricas de sua existência. Marcham um contra os outros, está falando aqui do nosso planeta, né? Como fossem guerreiros. Aí, ele diz assim, há muitos milênios, um dos orbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o nosso globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Naquela época, esse planeta, esse orbe do sistema de Capella estava saindo de planeta de expiação e provas para planeta em regeneração, né? Então eles atingiram esse ponto, que é o que nós estamos atingindo agora no nosso planeta. Nós estamos numa fase de transição planetária e a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então daqui também muitos espíritos serão exilados para orbes inferiores, porque eles já não conseguem mais ficar aqui. Aí ele fala assim, alguns milhões de espíritos rebeldes lá de Capella já existiam no caminho da evolução moral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Então, quando chega nesse momento que o planeta, porque assim, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser, relativamente. Porque quando chega o momento de uma mudança dessa, aí o nosso livre-arbítrio tem o seu limite. Por quê? Porque a gente não vai conseguir querer atrapalhar o progresso quando é um determinismo de Deus. Quando Deus falou, está na hora desse planeta passar para outro ciclo evolutivo. Então toda aquela humanidade que está atrapalhando, que prega o mal pelo mal, que se compraz em tudo que é vício e maldade, ele não consegue mais ficar aqui. Então as entidades espirituais que governam o cosmos fazem? Pegam esses espíritos e levam para um planeta onde eles lá vão continuar a sua jornada evolutiva. Veja, não é castigo, é mais uma oportunidade que Deus oferece para a pessoa evoluir, né? A gente não pode pensar nisso como castigo. Se a pessoa é teimosa, ela vai de novo lá no tempo das cavernas, sabe? E é assim mesmo, vai para o planeta primitivo. É uma parte do tipo aprendizagem. Vai repetir tudo. Vai repetir tudo. E começa onde? Num planeta primitivo, né? E aí eles partem para esses mundos, né? Aí eles falam assim, nós estamos falando desses espíritos, né, rebeldes, né? As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos desse ambiente, do ambiente da Terra, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso intelectual dos nossos irmãos da Terra. Olha que interessante. A pessoa vive num planeta onde tem celular, internet, botox, plástica, rímel, chapinha, tintura de cabelo. A gente pensa que está pensando que é engraçado, mas quantas coisas nós temos no mundo moderno? WhatsApp, fala com uma pessoa lá do outro lado do mundo, em 2 segundos. De repente, esse espírito é localizado num lugar onde ele vai habitar uma caverna. Ele vai ter que fazer o próprio fogo, caçar a própria comida, procurar arrumar uma roupa, uma peça de couro quente para se abrigar do frio. Olha o choque que esse espírito sofre. Então ele vai passar por um momento de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo, como ele já é intelectualmente mais evoluído, ele vai rapidamente impulsionar o progresso intelectual daquele planeta, como aconteceu com as raças egípcias. Quem vê o Egito hoje e vê o Egito de 4.000 anos, você não fala que é o mesmo país, porque essa raça adâmica habitou também uma parte do Egito, que foi a civilização egípcia. O desenvolvimento que eles trouxeram naquela época era uma coisa absurda, que hoje já nem tem mais lá, mas isso aí se espalhou pelo mundo. A raça indo-europeia, os hindus
e o povo hebreu. São as 4 raças primordiais que vieram de Capela para cá. Os hebreus vieram trazer a ideia de Deus único, então impulsionar a parte moral da fé, né? E assim eles conseguiram trazer para nós, para o nosso planeta, uma grande alavancagem intelectual, ao mesmo tempo que eles espiavam todo o mal que eles fizeram lá, sendo privados das menores coisas. É só a gente imaginar hoje, a gente ir para uma ilha deserta e ficar um mês lá, acendendo fogo com pedrinha, sem celular, sem um banho quente, sem um fogãozinho para cozinhar. A gente fala, é difícil, é difícil. Imagina esse povo que teve que migrar e passar por tudo isso. E é aí que a justiça divina se faz. Eles nunca perdem o que aprenderam. Então eles vão ensinar aqueles povos mais simples, mais selvagens, e ao mesmo tempo espiar os erros que eles cometeram. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Ainda assim, além de toda a evolução intelectual que esses irmãos de Capela trouxeram para nós, ainda eles eram, por estarem mais evoluídos, uma raça, digamos, mais aperfeiçoada fisicamente. Um perfilzinho mais bonito, não era tão peludo, não era, né? Então, esse aperfeiçoamento físico, ele vem aonde? Ele vem impregnado no perispírito do espírito que reencarna aqui. E nessa reencarnação, as falanges de Jesus vão operando e trazendo essa melhoria física do degradado para o habitante da Terra. E aí começam a surgir novas raças mais aperfeiçoadas, mais bonitinhas. Eu acho que eu sou daquela época, ainda não fui renovado ainda, mas tudo bem. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam fatores definitivos na história etnológica dos seres. As raças adâmicas ainda trouxeram o único fator que faltava para a nossa etnia terrestre, para criar a nossa etnia. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. A própria ciência fala que o nosso planeta, lá na época de Pangeia, foi o primeiro local que era um continente único, chamado Pangeia. Depois, com a evolução do planeta, esse continente foi se separando, formou a Europa, a África, a América do Sul e tal. Era Pangeia. Os primeiros habitantes, descendentes dos primatas, eram só negros. Depois, com a chegada das raças adâmicas, começou a se formar, a surgir as raças brancas. Aí os amarelos já existiam, aí tinham amarelos, brancos e negros, que iam formar depois no futuro a grande humanidade terrena. Porque essa mistificação é que vai formar o povo do porvir, que é um povo bonito que a gente está esperando. Por isso que eles são mais tempo do que nós. Assim, na parte da América. A Europa foi a primeira reconstrução. Na verdade, o povo mais antigo é africano. Africano. Depois de lá eles partiram, né, da África, a Ásia, e depois o continente europeu veio um pouco depois. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, quer dizer, quando eles dormiam, quando no desdobramento do sono, eles lembravam que eles viviam num lugar muito bom e que agora não tinham mais esse lugar. Isso é aquela história de Adão de ser expulso do paraíso. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, esse é um simbolismo religioso.
As raças adâmicas foram expulsas do paraíso, eles tinham tudo e tiveram que emigrar para um lugar que não tinha nada. Cada vez que a pessoa dorme, se desprende, o espírito se desprende do corpo físico, ele retoma algumas lembranças, ele percebe que ele estava num lugar bom e que agora não está mais. Quando ele desperta do sono físico, vem aquela melancolia, ele não sabe porquê, mas ele está triste. É dessa expulsão do paraíso aí. Aí fala assim: as raças adâmicas, sua lembrança tecendo o hino sagrado das reminiscências, quando as pessoas pensavam nisso aí, né? As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. A expulsão do Éden, né? O pecado original, o que é o pecado original? São os erros pregressos que essas raças traziam de outros orbes. Aí só para terminar, hein? Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Esses 4 grandes grupos que se formaram no planeta Terra, depois que os exilados chegaram, são o povo hebreu, o povo egípcio, os hindus e os árias, que depois os árias originaram a raça indo-europeia, que é toda a população da Europa e da América. E aí, esses povos foram que trouxeram a evolução intelectual, além daqueles preceitos mais fortes que o povo hebreu trouxe sobre o Deus único. E depois disso aí vem Jesus e agora a bendita doutrina espírita para nos esclarecer tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a raça adâmica agora e Adão e Eva, estejam à vontade, na próxima aula a gente começa, porque o meu chefe já está me olhando, está na hora de parar. Tudo bem? Muito bom. Se tiver alguma dúvida, por favor, é só falar. Na próxima aula a gente volta a falar do Adão e da Eva. Falar bem, não falar mal. Vai ter pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Esses estudos, né, que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos é interessante. Essa parte, né, de Adão e Eva, Adão, ele comentou aqui dos capelinos, existe uma cronologia também, né? Não, a imigração, por exemplo, a questão das raças, quando você coloca, nós temos que lembrar que isso são legiões espíritos, são espíritos, né? O Adão, a raça adâmica, ela veio sim para o planeta, deu início, e aonde chegou até onde o Mário falou bem, né? Que Adão e Eva ali tirou para criar o Adão, né? A Eva teve que tirar uma costela, né? Então são detalhes simbólicos que infelizmente deixou esse simbolismo criar raiz e muitos ainda acreditam nisso. E a questão, inclusive, das raças, Mário, houve, quando ele falou da migração e imigração dos povos, óbvio que tem muito a ver com o perispírito, mas a questão do envelhecimento da pele, da cor da pele, tem muito a ver com a região do planeta. Da África, por exemplo. Na África ali é um povo, é uma região muito quente, o Oriente Médio, né? Toda aquela região é uma região muito, muito sofrida, né? Com desertos. Então, o próprio clima, também no decorrer da evolução das raças, teve muito a ver, né? Com as misturas, hoje com os orientais, os ocidentais. Então, houve ali, né, uma mistura muito... As migrações... está lá mais para frente. Mas é legal a gente entender, numa ordem cronológica, isso, né? A raça adâmica, como o Mário colocou, eles como aqui no nosso planeta, ele falou muito bem, né? Todos nós sabemos da evolução, mas nem todos
estavam de acordo, né, não estão de acordo com a evolução. E quem era o governador de Capela era Jesus também, ele mesmo, né? Então ele falou, poxa, tem um planeta Terra lá que tá meio complicadinho, está precisando de um empurrãozão. Aqueles que não estavam contentes com o Capela, o que Jesus fez? Traz para cá. Mas nem todos vieram de boa vontade, porque vieram como o quê? Já imaginou? A gente sair de um planeta evoluído e para um planeta em desenvolvimento, ainda primitivo. Para o espírito isso não foi legal. Então, esses que não conseguiam se ajustar, vieram para cá. Muitos desses capelinos, no decorrer do período, fizeram realmente, impulsionar o desenvolvimento do planeta. Só que outros não. Ficaram onde? Ficaram ali no submundo lá né? Onde eles também, da mesma forma, a inteligência, gente, ela é complicada. Ela tanto pode ser para o bem como para o mal. Olha só, os capelinos, a maioria, bons capelinos, né, conseguiram se recuperar, entenderam, evoluíram, mas outros estão ainda ali, são os chefes, né, ainda ali que estão ali comandando o mundo umbralino ainda. Tá certo? Já estão sendo também deportados. Outros lugares também já estão sendo, né? Mas houve esse desequilíbrio, né? De que nem todo mundo, nem todo espírito estava contente com a transferência de um planeta para o outro. Sim. Então é legal, esse assunto é super interessante da gente se aprofundar, porque mostra muito das nossas origens, do que realmente aconteceu no planeta. Então, esse despertar que a gente fala é realmente descobrir tantas coisas novas que a gente ainda mantém em mente, de coisas antigas que foram colocadas como ensinamentos para nós. E a gente ainda acredita nisso, né? A gente não acredita. Né? Infelizmente, mas, como ele falou, o kardecismo veio como sua terceira revelação, abrir toda a nossa mente. Não, primeiro a revelação foi Moisés. Quem foi o segundo? Jesus. A terceira revelação foi o kardecismo, o espiritismo kardecismo, isso mesmo. Tá bom? É muito legal essa parte semana que vem a gente vai... muito bacana mesmo. Não esqueçam que dá para estudar ainda, viu, gente? Provavelmente nós vamos começar o curso na primeira semana de agosto. Já parece que já formamos o grupo e vai começar dia 5 de agosto. Então, dá tempo ainda de quem estiver em cima do muro, se não vai para um lado, vai para o outro, né? Então, quem puder, vá, aprenda. Porque no curso é muito mais assim, aprofundado, né? O que o Mário coloca aqui é uma noção. Lá não, a gente vai estudar mesmo, vai comentar, vai discutir, vai falar, enfim, é muito gostoso isso, tá bom? Então, quem tiver interessado, as inscrições ainda estão abertas. E por experiência própria, é fascinante. É fascinante. Você está em que tomo? No 3. No 3 já, né? Tá vendo? É fascinante. A doutrina espírita é fascinante. É muito. E quando você chegar no 5, no 5º livro, lá no 5º, você vai ver que você fala, puxa vida. Não sei nada. Mas é uma verdade. Porque a gente vai compreendendo, e a gente vai entrando no mundo que você fala, meu Deus, onde vai parar isso? É muita coisa para a gente aprender. Nossa mente ainda ela é muito pequenininha para compreender ainda tantas coisas que a gente precisa aprender. Estamos evoluindo, estamos aprendendo, vamos chegar lá. Mas só para a gente ter o tamanho da nossa pequenez ainda nesse planeta. Bom, uma boa noite a todos, aqueles que chegaram depois da aula aqui do Mário, né? Que sejam bem-vindos. A gente pede, por gentileza, desligarem os celulares ou colocar no modo avião.
A gente tem um trabalho aqui na casa de doação de alimentos não perecíveis. Quem puder nos ajudar, todo mês a gente tem aí, faz as sacolas, né, para atender 30 famílias. A gente agradece as doações. A gente tem um bazar também, que fica aberto segunda e quarta. Às quartas-feiras, ele abre às 14 horas e fica até às 16, a período da tarde também, além de também ficar à noite, tá? A gente aceita as doações, tá? E a gente tem um preço bem mais acessível, né, de comprar ali os produtos. As inscrições para o grupo, já falei, das inscrições para o estudo, né, estão abertas. Em cima a gente tem uma biblioteca, para quem ainda não conhece a casa, quem quiser se aprofundar nos estudos por conta, tem bastante livros ali que dão bastante orientação a respeito da nossa doutrina. Além disso, a gente também a gente faz um trabalho com a lã, os quadradinhos do amor, né? Então, quem puder nos ajudar com doação de lã, porque a gente faz os quadradinhos, monta os cobertores, as mantas e faz a doação nos hospitais. E o Evangelho no Lar, né? Que esse a gente repete quantas vezes? Todas as segundas e quartas. Nossa, mas precisa repetir? Precisa. Precisa estudar? Precisa. Precisa ouvir palestra? Precisa. Precisa. Porque nós estamos engatinhando na evolução. Estamos ainda aprendendo. E quantos tombos nós levamos para conseguirmos andar sozinhos? Foram vários. Né? Os pais da gente lá, segura de um lado, segura do outro, até que a gente consegue. E quantos, para andar de bicicleta, né? Outro negócio interessante. Quantas tombos a gente levou para andar de bicicleta? E quantas vezes nós vamos ter que ouvir o Evangelho para que a gente realmente faça a nossa reforma íntima, que é o mais importante. Tá certo? Muito bem. Ainda a gente não vai falar, né? Mas a gente já que ele comentou do bingo, lá para setembro a gente vai fazer o nosso bingo, que a gente, né, todo mundo aí gosta, e é super legal. É uma tarde assim maravilhosa. Tá bom? Então vamos lá? Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico. Um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por esta oportunidade abençoada que aqui estamos recebendo da espiritualidade. É um momento onde os benfeitores desta casa, com muito carinho, se aproximam de nós para que possamos mentalmente colocar para eles as nossas necessidades, colocar o nosso fortalecimento, colocar em nossa mente aquela pessoa que está precisando de ajuda nesse instante. Mas é um momento mais nosso, porque é aquele que a gente pede com carinho e com amor as nossas súplicas que serão levadas até o nosso Pai. E esse momento é um momento especial porque a gente também forma uma corrente de luz, onde a gente leva para os nossos entes queridos, para aqueles que ficaram em casa, para aqueles do bairro, nas creches, nos hospitais, a gente leva o fortalecimento espiritual, o aconchego espiritual, através da nossa corrente, que aqui formamos em espírito, em pensamento. E a gente pode levar esse pensamento aos dirigentes de todos os países, para que eles possam deixar de tirar vidas, que possam haver um entendimento, a importância de nós valorizarmos a vida de cada um de nós. E de uma forma bem simplória, a gente faz nos ajoelhamos mentalmente diante de Jesus e com Ele fazer aquela oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja.
Com muito carinho, nós vamos receber aqui o nosso palestrante, Mari. É um velho companheiro já, que está aqui conosco há muitos anos, trazendo, né? Cada momento trazendo uma lição nova do Evangelho, para que a gente possa evoluir, né? Essa evolução que a gente precisa aprender. Que assim seja. Som. Acho que vai precisar aqui. Posso por aqui? Pode. Com licença. Tá bom. Os homens levam embora. Não. Uma boa palestra. Você faz assim? Sim. Obrigado. Legal. Muito boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Da outra vez eu estava chegando, não deu. Mas sabe, de vez em quando acontecem umas coisas no trânsito, né? E a gente fica preso. E ultimamente está muito constante isso, né? Mas tudo bem, olha, eu adorei a sua explanação, porque além de ser fascinante, é muito bom para nós sabermos quem somos, de onde viemos, de onde vamos e o mais importante, o que a gente está fazendo aqui. A título de complementação, existe uma coleção de 6 livros chamado A Saga dos Capelinos, que foi escrito por um sujeito chamado Albert Baldwin. E eles contam, nesses livros, ele conta o que é que os capelinos encontraram quando vieram para cá e o que é que eles fizeram. E a coisa, eu pensei, foi moleza, não foi não, foi dureza. Foi uma dureza. Você encontra a Saga dos Capelinos. Você encontra. É fácil, escreve na internet, no Google, a Saga dos Capelinos, e eles te dão. 6 volumes. 6 volumes. 6 volumes. Mas é bem detalhado. É bem detalhado. E a gente fica até impressionado. Eu nem pensei, nunca me ocorreu que alguma coisa relacionada a isso é por esse motivo. E é legal. Nenhum de nós está aqui por acidente. Nenhum de nós está aqui para comer, beber, dormir, trabalhar, morrer, sofrer e lamentar. Nós estamos aqui para ser felizes. Deus nos criou com a finalidade de sermos felizes. Só que tem um detalhe, você é colocado num ambiente ao qual você pertence. Tem condições de estar aqui nesse determinado momento porque estamos no mesmo nível. Agora chega um momento em que a gente começa a evoluir e este nível já não é suficiente. Então nós somos levados para um outro ambiente, vamos dizer, com o nosso novo estágio. E acontece o contrário também. Às vezes todo mundo evolui e a gente vai ficando para trás. Quando nós ficamos para trás é duro. Porque o ser humano faz amizade, se envolve. Nós somos criados para compartilhar informações, para conviver, viver em conjunto, né? Então, de vez em quando, aquelas pessoas com as quais nós nos associamos, nos afeiçoamos, elas seguem adiante e a gente fica para trás. E a gente começa a atrapalhar o progresso deles. Então, o que acontece? Nós somos convidados a nos retirar deste ambiente e partir para um ambiente condizente com o nosso, né? Eu estava no colégio, não, estava no jardim, no prezinho, né? Eu tinha 7 anos e tinha aquela turminha gostosa, e a gente vai fazendo amizade e tal. Aí uns vão passando, outros vão ficando. E quando eu cheguei no ginasial, era tudo outra gente, outro ambiente. E a gente sofre um bocado, viu, velho? Você é promovido, você é levado. Mas a gente sofre adaptação. Você vai ter que se adaptar com aquela nova turma. Você vai ter que pegar os conhecimentos que você tem e comparar com as novas informações que chegam até você. E vai perceber uma coisa interessante. Muito do que chega até nós, comparando-se com aquilo que nós sabemos que está acumulado na nossa memória, a gente vai chegar à conclusão que não bate. Tem coisa que bate. Quando bate, você assimila e vai fácil. Agora tem coisa que não bate. Tem coisa que... Não, eu aprendi assim, por que está me falando assim? Alguma coisa está errada.
Se eu cair na asneira de rejeitar o que está vindo, eu fico parado. Porque eu sei que não bate, porque o conhecimento que eu tenho não combina com isso que está vindo. Eu não tenho base para entender. Mas então, eu pego essas informações e deixo guardadas, deixo acumuladas lá. Daí a um certo tempo nós vamos ver que aquele conhecimento novo, que não batia, de repente bate. Bate e explica tudo que nós temos lá e torna mais intenso, mais vivo. E dá um valor muito maior para aquilo que nós sabemos, né? Então, quando isso acontece, é uma hora difícil para nós. Quando você é obrigado a abrir mão do ambiente onde você vive, da companhia com a qual você se encontra, você sofre um bocado. Isso te causa uma aflição terrível, né? Isso é causa de aflição. Eu fico aflito, porque determinada rotina na qual eu vivia não existe mais. Então você se sente perdido. E às vezes você se sente tão perdido que se sente inútil. E isso é um perigo muito grande na nossa vida, porque quando nós perdemos a nossa posição, quando a gente não consegue se situar no local onde se encontra, entra numa angústia terrível, uma aflição grande. Tem uma experiência que a gente faz de vez em quando vai no teatro. Quem aqui gosta de frequentar teatro? Você gosta? Então tem alguns idiotas na administração do teatro que montam a cena ali, que tem a mania, eu não sei por que eles fazem isso, que é ridículo. Eles desligam tudo, deixam tudo em trevas. Já conheceu? Já viram isso? E aquilo dá uma angústia. No começo você fica parado, de repente você começa a escutar as pessoas fazer um barulhinho, né? Que é para se sentir, para se achar, porque você entra, você mergulha numa situação de total deslocamento, você não sabe onde você está. E se esse negócio, esse momento de escuridão, de trevas, for muito intenso, você perde inclusive a noção de você, viu? É muito horrível isso, é muito angustiante. Então, eu passei a desprezar teatro por isso, evitar teatro, porque eu não gosto disso aí. Eu gosto de saber onde eu estou, o que estou fazendo, quem eu sou, eu vejo para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Tudo tem um motivo, né? Senão você se sentir perdido para se encontrar, você não tem que se perder para poder se encontrar, não. Ninguém tem que se perder para poder se reencontrar. Essa é uma frase que a gente ouve de vez em quando, né? As pessoas falam, você está muito seguro de você, você tem que abrir mão disso daí. Tem gente que tem ideias muito fixas, muito arraigadas, não abre mão, não quer saber de mudar o pensamento. Não, eu penso assim, isso assim, aprendi assim, assim que vai. Meu avô me ensinou assim, o avô dele me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, e assim que eu faço, assim que eu passar para os meus filhos. Isso não é certo. Isso é você parar no tempo e no espaço, você não querer evoluir, não querer aprender mais nada. Nós estamos aqui abertos às informações. O universo é imenso. Imagina se Deus criasse tudo isso que existe para colocar só nós aqui nesse nosso planeta, que é um grãozinho de areia comparado com o resto. E nós, dentro do nosso mundo, nós somos... Imagine o nosso tamanho. Nós somos menor que a menor das bactérias que existem, né? Então, mas nós não estamos aqui para ficar nessa situação, nós estamos aqui para crescer. Jesus nos disse que tudo isso que eu faço, vocês farão também, e melhor. Todas as coisas que eu faço, vocês farão também, e melhor. E é verdade isso ou não é? Olha, Jesus transformava água em vinho. Ele transformou água em vinho, não fez? Nós fazemos isso direto. Não é porque é dono de adega, não, que coloca água no vinho, não é? É a química. Nós transformamos qualquer coisa em qualquer coisa. Quer dizer, é muito mais do que Jesus fazia. Ele fazia, né, com seus próprios recursos. Nós fazemos usando a química, a ciência. A ciência está caminhando ao nosso lado, não é para ocupar o espaço da religião e da filosofia que nós temos, não.
A ciência não veio para acabar com os nossos conhecimentos. A ciência veio para facilitar o nosso trabalho, o uso daquilo que nós sabemos. Nossa filosofia, ela vai ser colocada em prática, vai se tornar útil para nós através da ciência. Existem técnicas, existem conceitos, existem métodos que vão se aperfeiçoando cada vez mais para que a gente possa usar a sabedoria pessoal de cada um de nós e fazer com que isso se torne útil. Nós estamos aqui para servir ao próximo. Né? Quem foi o maior servidor que nós tivemos? Jesus. Né? Jesus, na sua grandeza, no espaço que ele ocupa dentro do universo, ele veio aqui, ele se sujeitou a vir aqui e nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Jesus nasceu numa cocheira, gente. Quer condição mais humilde do que essa? Mas é daquela humildade através da qual Jesus chegou até nós, é que ele mostrou que você pode sair de uma cocheira, de uma estrebaria, de uma manjedoura e se transformar numa estrela do céu. Então nós vamos chegando, crescendo, evoluindo, mas isso não é de graça, não. Isso tem conhecimento. Mas Jesus não passou por conhecimento, por estudo, não. Jesus saiu de Belém, com 6 anos de idade, foi perseguido pelo Herodes. O Herodes que estava doido pela Salomé. Essa história é bonita, né? Então Jesus saiu, foi perseguido e com 6 aninhos desapareceu. Não tem notícia. O que Jesus fez? Entre os 6 e os 30. Nós conhecemos os últimos 3 anos da vida de Jesus. Mais nada. O que houve naquele período, nós não sabemos. Ele é um mistério para nós, né? Mas é um momento em que ele cresceu e evoluiu e adquiriu. Mas Jesus era um espírito evoluidíssimo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o mestre. O que é que o mestre faz? O mestre ensina. Mas tem mestre que dá aula e tem mestre que faz mais do que isso, né? Você não aprende com o que as pessoas falam, você aprende com o que as pessoas fazem. Porque às vezes nós podemos falar bonito, dar aula, ministrar e tal. De repente, na hora que você tomar uma decisãozinha assim, você faz besteira. Você magoa as pessoas, você ofende as pessoas, dá uma resposta mal criada, né? Fala, meu time perdeu hoje, estou de mau humor, não fala comigo. Eu estou feliz que meu time perdeu. Feliz da vida que agora o Brasil anda. Né? Olha como que nós somos. Não é o caso de vocês, mas é o caso de muita gente com quem eu convivo no dia a dia. Eles estavam começou a Copa do Mundo, os bichos entraram em desespero. O Brasil jogou mal pra caramba. Mas logo de cara, né? Jogou mal pra burro. E você vê, você enxerga isso, né? E no dia desse, você vai na padaria, o cara balconista está num mau humor danado. Por que? Você viu o Brasil? Meu filho, você está trabalhando, você está aqui para servir. Esquece, aquilo é distração, aquilo é lazer. Então, olha aí a causa da aflição dele. Você fica aflito por causa de alguma coisa que não soma nada na sua vida. Não soma nada. Então, Deus dá a sua. De vez em quando ele solta algumas migalhas aí para você se entusiasmar. Aí ele recolhe tudo. Se Deus te der tudo que você precisa, tudo você tem, sem precisar pedir, sem precisar fazer nada, ele estará criando vagabundos. Você se acomoda. Chupins, né? Você se acomoda. Se acomoda, é pior, né? Regride. Você se acomoda, não quer mais nada. Você vira, em vez de você ser alguém que trabalha, que produz, que lidera, você vai ser o quê? Um pedinte.
vai ser um indigente. Né? Então tudo tem a sua medida. Ah, por que todo mundo consegue, mas eu não consigo? Essa frase é o que a gente mais ouve, né? Eu não consigo, nada que eu faço dá certo. Quanto mais você repete isso, mais o que você faz vai dar errado. Porque você acaba criando uma crença nisso. Você começa a aceitar isso como um dogma. Verdade. A minha realidade é essa, tudo que eu faço dá errado. Pronto. Você tem que pegar um cara desse, internar numa casa de recuperação e doutrinar o sujeito. Você tem que doutrinar. Mas, por exemplo, a gente fala assim, porque foi eu. Tudo que você faz de errado, quem fez isso não fui eu, foi o meu. Foi o meu obsessor. Tem um programa na Record, domingo à noite, eu não sei como chama aquilo ali, é Mundo, sei lá o que e tal. Então, de vez em quando tem alguns casos, alguns crimes, algumas coisas horrendas que aconteceram, e eles pegam o tribunal, mas eu ouvi vozes que mandam. Vira e mexe a gente escuta isso, né? Isso é verdade ou é o quê? Isso é mentira, isso é conversa fiada. Olha, que você ouve vozes, você ouve. Você ouve vozes o tempo todo. Aqui vocês, se alguém parar de falar, a hora que acabar falando, vocês vão ouvir vozes de todo, porque tu não vai ficar conversando com o outro, né? Nós ouvimos vozes de encarnado e de desencarnado. E é a coisa mais natural nós ouvimos isso. Porque os encarnados conversam com a gente, os desencarnados também, porque eles são seres como nós, a única coisa é que eles estão soltos no espaço, nós não estamos. Se eu quiser ir assistir um filme lá em Santo André, no cinema, se quiser ir, onde eu quiser ir agora, eu tenho que pegar um carro, uma condução, um meio de transporte para ir até lá, né? Se eu estiver desencarnado, não. Só quero, estou. Quero estar lá, já estou. Você vai. Você simplesmente se desloca. Mas essa é uma prerrogativa que nós, hoje, não temos estando encarnado. Desencarnado você faz. Mas se você quiser estar num lugar diferente desse onde você está aqui agora, é só relaxar. Pega uma flor, rosa, que coisa mais linda. Vocês já sentiram o cheiro da rosa? Pouca gente sabe que a rosa é perfumada. Olha para a rosa, não sabe, não conhece o cheiro da rosa, porque só olha. Na minha casa tem jardim. Hoje o fulano foi lá e ele cortou as rosas que tinha, né? O jardineiro. Mas você cheira a rosa, olha a rosa, fica vendo aquela beleza que ela tem. A gente tira a fotografia de rosa, põe como abertura de página do celular. Então você olha aquela planta e você chega perto dela. Você vê timbres, você vê cores nela, que normalmente quem olha uma rosa não vê as cores. Olha, esse branco não é branco. Tem um monte de tonalidades, de variações, de vibrações diferentes, mas a gente não percebe. Porque nós estamos acostumados a olhar de forma superficial para as coisas. O que é pior, superficial para as pessoas também. E isso é um erro na nossa vida, porque nós estamos aqui para nos comunicarmos uns com os outros. Quando nós conversamos com uma pessoa com quem você nunca conversou, você não vai ser mais a mesma. Uma pessoa que passa por você e fala bom dia, você não é mais o mesmo. Você mudou, aquela pessoa te passou algo. E você passou algo para ela. Você aprendeu algo com ela. A nossa vida é assim. Aprendemos o tempo inteiro. E a gente não valoriza. A gente não valoriza isso. Né? Ele estava falando, eu estava ouvindo. Ó, tudo isso que ele está falando, eu já sei. Mas está lá. Está esquecido lá. Ele falou, me fez voltar lá, onde começar a pegar e caçar umas coisinhas. E aí você vai vendo, pô, eu achei que sabia. Mas não. Você achou que sabia, mas quando você ouve outra pessoa falando sobre aquilo que você sabia, você vai ver que você sabia de um jeito, agora você sabe de outro jeito. Olha, esse livro aqui. O que tem nesse livro? Ele é amarelo, né?
Tem um desenho clarinho aqui, né? Eu falo que não, eu falo que aí está escrito com letras azuis, tem uma imagem, uma fotografia de Jesus, um desenho, uma representação de Jesus e tem uma capa amarela. Quem que está certo? Vocês ou eu? Ó. Quando você enxerga a cara, você não enxerga a coroa. E se for algo redondo, menos ainda, você enxerga só um. Então, aqui no nosso mundo não existe a verdade. O meu reino não é deste mundo, sim. Posso dizer que a verdade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Aqui existem fragmentos de verdade. O que nós sabemos? Nós temos fragmento da verdade. A minha verdade ela é estreita. Ela só se baseia no limite do que eu enxergo. Eu converso com ele, com ela. A gente começa a trocar ideias. E eu me deixo envolver, me presto atenção e assimilo aquilo que me é passado. Minha mente não é mais assim, ela se expande. A minha visão se torna maior. O conhecimento cresce. E nós estamos aqui justamente para isso, para crescer. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Legal, isso é uma coisa boa, né? Não é gostoso isso? O que eu faço com isso? Eu fico aí, o reino de Deus está dentro de mim. Que maravilha, o reino de Deus está dentro de mim. Eu sou bom, né? Nossa, como eu sou feliz, como Deus foi legal, pois o reino dele dentro de mim. E daí? Jesus disse, o reino de Deus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade na terra. Tem que fazer a vontade de Deus, né? Não me deixe cair em tentação. Bom, porque o reino de Deus está aqui, e aí? Eu tenho que espalhar o reino de Deus. Enquanto ele está comigo, o que está comigo não tem valor nenhum. Eu posso estar cheio de grana, tem bastante dinheiro aqui, mas enquanto dinheiro aqui, o que eu faço com o dinheiro? Vocês vão falar assim, não, mas dinheiro é coisa boa. O dinheiro em si não. O que você faz com o dinheiro, sim. O seu conhecimento é uma coisa boa, sim, uma coisa boa, importante. Agora, vale mais o seu conhecimento ou o uso que você faz do seu conhecimento? O que é que você faz? Deus me deu um monte de coisa. O que eu faço com essas coisas que Deus me deu? Eu guardo tudo. Talento guardado. Talento guardado. Talento escondido. Talento enterrado. E quando eu procuro e não acho, o que eu faço? Eu entro em parafuso. Olha aí. Eu entro em parafuso. Eu entro em aflição. E com relação às aflições, a gente reclama das nossas aflições, né? Nada dá certo, tudo dá errado. Para todo mundo é fácil, para mim é complicado. Muito fácil. Repetir isso demais. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Eu cansei de dizer isso. Mas tem uma frase que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tá certo? Isso tem maior estímulo, tem maior conselho, maior forma de te incentivar, de te estimular. Eu não estou com problema, estou com lado, mas sorte minha, Jesus disse que isso é bom. Porque isso vai trazer um consolo. Qual é o consolo de quem não sabe nada? É que você vai aprender alguma coisa. O fato de você admitir que não sabe nada já começou a crescer. Já começou a crescer. Eu sei que eu não sei nada. Eu aceito isso. Então agora eu não sabia nada. Agora eu sei que eu não sei nada. Então, eu sabia nada e não sabia disso. Agora eu não sabia nada. Não sei nada, mas pelo menos eu sei que eu não sei nada. Ó, não é um zero à esquerda. Já tem mais alguma coisinha. E assim vai, né? Agora tem uma coisa, a gente não precisa sofrer as nossas aflições, não precisa passar por aflições para você crescer, precisa? Eu não preciso sofrer para ser feliz.
Quem eu quero não me quer. Quem me quer eu mando embora. Olha aqui. Quem eu quero não me quer. Que é uma besteira maior que isso, né? Quando eu era garotão, 16 anos, você se apaixona. Eu cheguei na asneira de gravar o nome da paixão da minha vida aqui. Não tem mais, já sumiu tudo. Para fazer a tatuagem é fácil. E para tirar? Eu escrevi aqui assim, Rosângela, né? Olha, eu conheci a Marlene. Eu conheci a Marlene com Rosana no braço. Como é que eu convenço a Marlene que ela é a mulher da minha vida? Tem que tirar o Rosana daqui, né? Então você vai sofrer um bocado para remover aquilo. Por isso que a gente não pode se arraigar às coisas. Jesus não critica, não condena a riqueza, mas o apego. Não é a riqueza, não é os bens que você tem. Jesus não condena você ter bens, não. Ele condena o apego que você tem aos bens, aos seus bens. O jovem rico, né? Jesus, o que eu faço? Ganhar o reino. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga. É fácil fazer isso? É fácil escutar, né? É uma coisa legal, né? Mas a gente faz isso? Não faz. Mas eu não tenho bens para vender e dar para os pobres. Não, mas eu tenho uma coisa. Eu tenho conhecimento. E assim como eu devo vender os meus bens e dar para os pobres, não é o fato de me livrar das minhas coisas, não. Quando Jesus diz assim, venda-os e dê aos pobres e me siga, que lição lhe passou aí? Não é você ter bem, é você vender, dar um valor, né? Se desfaz desses bens, mas quando você vende, você recebe algo em troca. Você vende por dinheiro e dá aos pobres. Agora, esse dar aos pobres não é dar, você vai dando aí. Sempre que você dá alguma coisa, você recebe outra em troca. Você tem água na sua caixa d'água, se você deixar a torneira fechada, aquela água apodrece. Ela fica verde, né? Junta algas. Tem umas algas que são mal cheirosas ali, é ruim. Se você abrir a torneira, o que acontece? A água escorre e outra entra, sai por um lado e entra por cima. Então, num determinado momento, sua água vai estar sempre limpa. Mas se você manter fechada, então quando você tem um conhecimento e não passa para ninguém, aquilo morre com você. Mas se você passa um conhecimento, a pessoa te dá outro. Presta atenção em vocês. Quando alguém conta algo para vocês, vocês têm que contar algo para a pessoa. Verdade ou não? Aconteceu isso assim. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Não é fofoca. Não é desabafo. É retribuição. A gente não vê assim. A gente vê que a pessoa está reclamando, né? Mas não está. É informação. Então a nossa vida é essa. A gente recebe, a gente dá, a gente recebe, a gente dá. E é assim que a gente cresce. Legal? Não precisa se afligir por isso. Não reclame das suas aflições, porque as suas aflições trazem uma compensação muito grande. Se alguém te pisa no pé, está no ônibus, aquele negócio, o cara te pisa no pé, dói, né? Mas a hora que ele tira o pé dá um alívio. Não dá. A vida é essa. A vida é essa. Já deu a hora. Roubei 5 minutos do seu tempo. Vocês não vão ficar bravos por isso. Da outra vez eu termino isso. Então vamos lá, vamos elevar o pensamento a Deus, procurar Jesus em nossos corações e vibrar com Ele. Paz, harmonia, fraternidade, crescimento para todo o nosso planeta, todos os países do nosso mundo, principalmente aqueles que estão em conflito, pelos trabalhadores do bem, pelos irmãos que chegam à terra, principalmente quem vem com tarefa evangélica pré-determinada, creches, albergues, sanatórios, asilos, orfanatos, hospitais, todos os lugares onde haja um leite de dor, pela expansão do Evangelho como norma de comportamento, por esta casa
que nos recebe com suas portas sempre abertas, seus dirigentes, tarefeiros, mantenedores, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem para que estas portas possam continuar nos recebendo. Nós pedimos pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pelos deserdados da sorte, pela Mãe Natureza, pelo nosso lar e todos os lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, todas as pessoas que compartilham do nosso dia a dia de forma voluntária ou compulsória, por todos aqueles que nós sabemos estarem passando por dificuldades, doenças, enfermidades, problemas a serem resolvidos, que Jesus nos ajude, os inspire, que Deus os ilumine, para que resolvam seus problemas e cresçam e evoluam. Finalmente, nós pedimos por nós mesmos, que assim seja na graça de Deus. Mestre Jesus, muito obrigado por ser meu melhor companheiro, meu melhor amigo, estar presente em todos os momentos da minha vida, me consolando, me reerguendo, me assistindo na hora das dificuldades e se rejubilando comigo nas horas em que tudo vai bem e eu estou feliz. Despeça-me na sua paz, permite que eu possa voltar ao meu lar neste instante, me juntar aos meus familiares, levar a eles toda esta paz, este amor que sinto neste instante, e que esta seja uma semana de paz, amor, fraternidade e crescimento moral, material, espiritual. Se conosco agora e sempre. Muito obrigado, graças a Deus. E a vocês todos, muito, mas muito obrigado. Que Deus permaneça conosco. Tchau. Fui. Vamos lá. Tá vendo? Só não leva. Daí a saída de filho.